povo, sejam todos bem-vindos ao De Frente com Exu. Eu, Pai Antônio Carlos de Exu Baralodê, nascido e criado na religião de matriz africana, tenho como objetivo desmistificar a religião através do meu conhecimento e do conhecimento dos meus convidados, trazendo a informação, a cultura, a religiosidade e a espiritualidade. Estaremos aqui com vocês no Dia de Exu, todas as segundas-feiras às 22 horas, não perca. E hoje estamos aqui com uma presença muito especial, né, que para mim foi uma honra ela ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo com o De Frente com Exu. Estamos aqui com a presidente nacional do Tucanafro, Gabriela Cruz. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. O prazer é meu, Pai Antônio de Baralodê. É isso aí. E parabéns por esse trabalho, parabéns por estar dando realmente visibilidade à nossa religião de matriz africana, trazendo essa pluralidade de ideias, trazendo as temáticas importantes que não são só para nós da religião de matriz africana, mas para a sociedade. Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui nesse momento. Para mim é um momento especial porque nós, como religiosos, né, nós precisamos entender que nós não vivemos num mundo diferente, que nós também fazemos parte da sociedade. E muitas vezes o batuqueiro esquece disso, né? Ele acha que ele é só batuqueiro e que ele não está inserido dentro de uma sociedade. Então, por isso que a gente procura buscar a informação. A informação ela é muito importante nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento que a gente está passando. É importante que a gente traga a informação, as coisas à tona, né? Eu acho que esse é o objetivo do De Frente com Exu. Não é só trazer o pai de santo aqui para contar a sua história, né? Dizer que nasceu dentro de uma casa de religião e que fez a sua trajetória e nós esquecemos do resto, né? Então, hoje, para mim, é com certeza um privilégio lhe receber aqui, para que a gente possa esclarecer, né, para a nossa população batuqueira e também para o resto da sociedade, que nós precisamos nos unificar, né? Sem credo, sem cor, a gente precisa de esclarecimento, a sociedade precisa de esclarecimento. E nada melhor do que a nossa presidente nacional para nos trazer alguns esclarecimentos. E dentro desse esclarecimento eu pergunto, o que é o Tucanafro, né, no PSDB? Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer com as suas palavras que Exu é o dono da comunicação, né? Bará, Exu é o dono da comunicação. Então, essa comunicação que nós estamos tendo aqui é muito importante, né? Ele é o dono dos caminhos da comunicação. E um corpo sem Exu é um corpo em coma. Então, acho muito importante que a gente possa, de fato, ter essa pluralidade e o senhor também está trazendo um pouco dos direitos, né, que são constitucionais, da gente ter liberdade de crença, de culto, e saber que a gente somos diversos, né, que nós somos diferentes, né, nós somos quase 8 bilhões de pessoas nesse país, então a gente precisa também mostrar para essa sociedade que a nossa religião, que nós negros fizemos parte desse marco civilizatório, né, que foi muito importante para a construção desse país. O que é o Tucanafro, né? O Tucanafro é o secretariado na militância negra do PSDB. Ele é um movimento negro partidário que foi fundado em 2012, em 2011, 2012. Nós percorremos todo o país e sensibilizamos o PSDB para que a gente pudesse ter um secretariado para a militância negra. O que quer dizer isso? Que nós negros nós somos seres políticos, né? Todos nós somos seres políticos, mas um movimento negro partidário que dê a oportunidade para que as nossas lideranças negras ela tenha espaço de poder e decisão.
que ela possa estar dentro dos partidos políticos, né, ocupando os espaços, tornando-se candidatos, tornando-se lideranças e tendo essa visão de que a política ela é para todos, né? Então a gente tem historicamente uma política heteronormativa, né, baseada em pessoas não negras, né, pessoas brancas, e as mulheres, inclusive, tiveram, né, direito ao voto depois de muito tempo. E o movimento negro hoje ele é muito forte, porque nós somos 54% da população brasileira, né? Então, há de se conscientizar que todos os partidos políticos têm que ter uma militância negra forte para que a gente tenha vez, voz, voto e vitória, né? Porque não adianta também nós estarmos só dentro dos partidos políticos como massa de manobra, né? Nós queremos estar dentro dos partidos políticos discutindo na mesma régua horizontal, né? Discutindo políticas públicas, discutindo as necessidades do nosso povo negro e também colocando essas necessidades na agenda pública, que elas se tornem realidade, que elas se tornem políticas públicas. Então, acho que muito importante hoje que o Tucanafro ele tem todo esse trabalho no Brasil, né? Eu sou presidente nacional, então no país todo, nós temos lideranças negras, que são os nossos presidentes estaduais do Tucanafro, para que eles possam, nos seus estados, dar a abrangência no movimento negro, né? Buscando novas lideranças, filiando lideranças, inclusive lideranças negras de diversos segmentos, né? Seja religioso, seja sindical, seja da assistência social. Então, acho que o grande papel do Tucanafro dentro do movimento negro do PSDB é dar continuidade a esse legado que Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente da República a romper com o mito da democracia racial. Então, eu entrei no PSDB exatamente porque o PSDB tem uma história com o movimento negro, né? Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro presidente da República a acolher as demandas do movimento negro e se comprometer politicamente e com políticas públicas para a igualdade racial. E eu acredito que isso é muito importante, né? Que se traga à tona, né? Para que possa se ter a expansão da consciência do povo negro, né? Porque o povo, não só o povo negro, mas o povo da periferia, digamos assim, né? Ele não tem essa consciência do quanto foi importante esse passo dado, né? Esse muro derrubado pelo Fernando Henrique, né? Muitas vezes é a falta de informação. Verdade. Né? É a falta de informação que nos cega e que não nos deixa ir além, né? Por quê? Porque se construiu dentro da história política, isso é uma verdade, mas aí a gente precisa entender também a política, né? Que o PSDB ele é um partido de elite, né? Mas olha como se torna contraditório, né? Um partido de elite vai lá e derruba um muro, um mito, para que possa ter, né, o auxílio ao negro. Então, Verdade. acho que é muito importante trazer isso. Foi em 1995, com a Marcha Zumbi dos Palmares, que reuniu na esplanada dos ministérios mais de 30 mil ativistas do movimento negro que reivindicavam políticas públicas de combate ao racismo e de promoção de igualdade racial. O que ele faz? Ele acolhe essas demandas do movimento negro, cria um grupo de trabalho interministerial só de negros e começa ali as políticas públicas de igualdade racial no nosso país. Então, é muito importante essa história, porque o PSDB sempre foi visto como um partido de elite, mas hoje nós temos lá a diversidade tucana, que é um segmento voltado ao público LGBTQIA+, nós temos também o segmento das mulheres, da juventude, mas o Tucanafro é a cereja do bolo, porque ele representa 54% da população brasileira. Inclusive, esse é um ano de
eleições municipais, e nós temos um compromisso, não um desafio, é um compromisso que nós negros temos de votar nos nossos representantes, porque enquanto nós não tivermos esta consciência de que nós negros temos que votar nos nossos candidatos negros, as nossas necessidades não estarão na agenda pública. Então, é muito importante reafirmar esse compromisso de que nós, negros na periferia, nós precisamos, né, ter essa consciência de que aquelas lideranças que estão lá na periferia, que se candidatam, sejam elas babalorixá, sejam elas do hip hop, sejam elas da cultura, do samba, né? Ou sejam elas também, sejam um médico, né? Porque a gente também tem, né, pessoas negras de grande relevância, né? Que têm compromisso com o movimento negro. Eu acho que quando também um negro ganha visibilidade, ganha espaços de poder, ele precisa ter, sim, uma agenda pública que possa tratar de diversos segmentos, né, diversas pautas da sociedade, mas nunca esquecer que o povo negro é o povo mais pobre, que mais sofre as desigualdades do país. Então, é um apelo também que eu faço para que a gente só vai ter representantes, só vamos ter uma bancada negra no Brasil e nos estados se a gente tiver a consciência de que preto tem que votar em preto para poder suprir as necessidades e as desigualdades desse país e o enfrentamento ao racismo. E dentro dessa concepção, eu tenho que entender que eu não posso olhar para a sigla, eu tenho que olhar para a liderança. Isso. Né? Eu tenho que olhar para a liderança, porque eu entendo que a política hoje, né, ou de repente sempre foi, né, a política ela funciona como uma máquina de costura, né? Porque é tudo costurado. Não existe bandeiras. A bandeira está na cabeça do povo. Isso. Né? A bandeira ela está na cabeça do povo. E essa era uma pergunta que eu ia lhe fazer mais adiante, mas já aproveitando que nós estamos entrando, né? Entramos nesse assunto, a bandeira e o lado, né? O lado da esquerda, o lado de direita, que hoje é o que move o país, né? Que a gente está encontrando uma série de resistências, digamos assim. Tem famílias que se dissolveram porque um entende que é da direita, outro entende que é da esquerda e acabaram se separando. Mas quando a gente vai olhar a política, os políticos dentro de um congresso, dentro de uma câmara, é uma máquina de costura. Isso o povo não compreendeu ainda. Verdade, o senhor tem razão, porque uma grande pensadora negra desse país, Sueli Carneiro, ela diz: entre esquerda e direita eu continuo sendo negra. Então, acho que isso que o senhor fala é muito importante, porque a sigla, ela e um partido, ele é um direcionamento, né? Ele é uma ferramenta para que você possa colocar à exposição. Mas o que importa são as ideias, são as propostas, é a tua história de vida, é o teu compromisso com a sociedade, é o acolhimento, é a escuta. Isso são elementos fundamentais para que tu possa estar preparado de fato para representar o teu povo. E eu acho que nós temos que ter essa consciência que nós precisamos representar o nosso povo. Porque a minha história é uma história de vida também de superação, né? Uma menina negra, jovem, que nasceu na periferia, filha de mãe solo, não registrada pelo pai, né? Inclusive, o meu trabalho de conclusão, que eu estou concluindo meu estudo em direito, né? Futuramente sou uma operadora do direito. Meu trabalho está sendo sobre o abandono parental, né? O abandono paterno. Então, assim, é muito importante. E isso é uma realidade de várias meninas e meninos que estão na periferia. Então, eu, né, fui criada por mãe e por avó, né? Por duas mulheres que são referências para mim, mas que tiveram também as suas dificuldades. Então, eu fui, né, buscar
através da educação, o meu espaço. Eu tive a oportunidade de conhecer um deputado muito importante, que já não está mais conosco, mas que tinha uma visão e um olhar agregador, né? E apostava que pessoas negras tinham condições de superar, de estar nos espaços. Então, com 14 anos, eu comecei a minha vida política, sendo estagiária de ensino médio de um deputado, e a política entrou na minha vida dessa forma, assim, uma menina fazendo estágio de nível médio, na época segundo grau, e ali eu fui vendo, né, que a política era um meio de transformação social e de oportunidades. E comecei a levar muito a sério e já trazer as bandeiras do movimento negro para dentro do partido na época. Mas, claro, de uma forma muito imatura, né? Não Sim. como hoje eu tenho essa visão, né? Então, aos poucos a gente vai amadurecendo, inclusive porque o senhor sabe que antigamente nós não tínhamos referenciais, né? Nós não tínhamos a oportunidade de nos ver nas novelas, né? Como pessoas de empoderamento e classe social alta, sempre era na condição subalterna. A gente não se via nos shampoos, nos livros, né? Então, nós não tínhamos referenciais. Então, o negro, ele, historicamente, né, ele foi retratado pela sociedade como menos capaz, como subalterno, nossos corpos sempre animalizados, hipersexualizados, inclusive nós, mulheres negras. Então a gente vê o movimento negro vem quebrando tudo isso, né, através, né, da entrada na academia, na entrada na epistemologia e trazendo esses referenciais que hoje são tão importantes para nós aqui, né? E o senhor também trazendo esses elementos tão importantes para que a gente possa ter a consciência de que ser negro é bom. É, existe toda aquela questão, né, que da nossa infância, digamos assim, né, que as meninas negras, né, pegar uma referência, a menina negra, ela ia lá e eu não lembro direito qual é o nome da pasta, acho que era Enê, né? Isso, queria alisar Existia, os cabelos. queria alisar o É, cabelo porque é, achava que tinha que ser, mas isso era uma coisa, digamos assim, que colocada, né? é um padrão imposto pela Era um padrão sociedade. imposto que a negra também tinha que ter o cabelo liso, né? Então, e hoje, graças a Deus, as coisas mudaram, as percepções estão mudando, as pessoas, né, estão com outro entendimento, estão com outra visão. Isso tudo graças a todos esses movimentos, né, que foram abrindo portas, Verdade. derrubando as barreiras, derrubando os muros, né, e eu acho que a gente só tende a crescer, mas o meu ponto de vista é que falta muito ainda, né? Falta Falta. muito para a nossa sociedade, falta muito entendimento, falta a questão da educação, né? Eu acho que o ponto principal de uma sociedade está dentro da educação. E a educação, infelizmente, ela não chegou na periferia da maneira que deveria chegar, né? O senhor tem razão. Eu até anotei, né? Eu acho que os nossos pensamentos estão interligados, porque eu fiz uma anotação sobre a questão da educação, né? Eu sou assistente social, sou especialista em educação, e eu sou muito freiriana, né? As ideias de Paulo Freire, que é olhar para a realidade daquele local, daquele aluno, daquele indivíduo. Então, a educação, essa educação transformadora, humanizadora, que acolhe, que enxerga a pessoa na sua essência, né? Então, nós temos até uma lei, né? A Lei 10.639, que torna obrigatório, né, o ensino da cultura afro-brasileira dentro das escolas e ela não é cumprida. E dentro dessa lei, né,
está a história dos nossos orixás, está a história dos nossos negros africanos que foram escravizados nesse país, mas contando a história boa, não contando a história que nós, né, ouvíamos, né, babá, quando a gente estava na escola, que era a história do chicote, do massacre, da violência. E essa lei veio para mudar tudo isso. Ela veio para contar a história, né? Aquela história que vem trazer a contribuição, né, do negro e da cultura africana neste país. Então, é um apelo também que eu faço para que todos os educadores, os professores, né, possam ter essa consciência, independente da fé que professam. É uma lei e ela tem que ser cumprida. Se ele for de outra crença, ele tem que entender que ele tem que dar esse conteúdo na sala de aula, que ele precisa mostrar quem são os nossos orixás, que ele precisa mostrar qual é a nossa história, qual é o nosso legado e qual é a nossa contribuição. Então, a educação ela é fundamental. A gente precisa também levar uma educação de qualidade, uma educação pedagógica, acolhedora e humanizadora, olhando a realidade e as desigualdades que nós temos. O senhor tem toda a razão. Na verdade, essa lei, ela tira a venda, né, dos olhos. É verdade. É para tirar a venda dos olhos, porque nós sempre fomos vendados, digamos assim, né? Nós tivemos uma educação onde nós fomos vendados, onde nós éramos obrigados, né, a ler uma Bíblia. Eu, desde que eu nasci dentro de uma casa de terreiro. Hoje eu só estou aqui por causa dos orixás, né? Mas lá atrás eu era obrigado a chegar na escola, a ler uma Bíblia, né? Não podia se falar que era de religião, porque tu sofreu o preconceito. Muito forte. Já sofri o preconceito por ser negro. Né? E aí, se tu fosse falar que tu era batuqueiro, então a casa caiu. Deus. Né? Então, hoje essa lei ela vem realmente para tirar a venda dos olhos daqueles que precisam, né, evoluir. É verdade. Eu lembro que antigamente a gente nem segurança, né, queria colocar no pulso. Muitas pessoas. Eu lembro que tinha um padrinho meu que colocava na barriga para não aparecer. Imagina usar um fio de conta, né, dentro de uma sala de aula. Se hoje a gente vê muitas crianças pretas nossas sofrendo racismo religioso e racismo também por ser negra, por usar um fio de conta na escola, é um absurdo, porque isso fere todos os princípios e toda a lei de liberdade de culto de criança. E, infelizmente, nós temos educadores que demonizam a nossa religião, né? Então, é um desafio muito grande para que a gente possa ter a nossa liberdade de fato, para que a gente possa não mais dizer que a gente é espírita quando o censo batia na nossa porta. E aí, eu não sei se o senhor lembra que teve uma campanha muito importante que dizia quem é de axé diz que é. Sim. E através dessa campanha a gente conseguiu dar tanta relevância e também mapear que os terreiros, que a religião de matriz africana ela é diversa e imensa nesse país. Então eu acho que a gente quebrou vários tabus. Vários. E falando em tabus, né, hoje nós como pessoas, cidadãos, né? Nós não temos ciência que existem os povos, né, quilombolas. Né? E acho que foi em 2020, 2021, em meio à pandemia, eu pude lhe acompanhar, né, num quilombo que eu nunca imaginei que existia, né? Sim. Então, eu trago isso porque eu vivi, né, essa realidade e sei que muitas pessoas não sabem que aqui em Porto Alegre existe um quilombo. Nós temos, é verdade, o senhor me acompanhou, foi um trabalho muito importante que a gente fez, né, com as comunidades quilombolas urbanas de Porto Alegre, porque nós levamos segurança alimentar, levamos alimentos
máscaras, produtos de higiene e para no momento tão difícil onde as comunidades quilombolas elas estavam necessitando. E eu também sou de origem quilombola, minha família é de origem quilombola, mas é do interior, né? Nós temos uma história quilombola e acho muito importante que a gente possa ter esse olhar para as comunidades quilombolas, para que a gente possa dar continuidade. Convido o senhor a dar continuidade nesse trabalho que a gente faz de apoio e acolhimento às comunidades quilombolas. Mas também quero dizer que os nossos terreiros, né, que o seu terreiro também é um espaço de transformação social. É um Posso dizer, eu sempre digo que o terreiro é o CRAS da comunidade, né? É um centro de referência de assistência social, porque muitas vezes é uma pessoa que está necessitando, que está em vulnerabilidade, que está numa situação de violência, que vai bater na sua porta para pedir um acolhimento, para pedir um alimento. E é fundamental que a gente possa valorizar os nossos terreiros, que a gente possa valorizar os nossos espaços e as leis que regem também, que muitas pessoas não sabem, né? Que tem tanta normativa hoje no país que respalda e resguarda a religião de matriz africana. É verdade. E aí eu volto a afirmar, né? Nos falta a informação, nos falta o conhecimento, né? Para que muitas vezes nós possamos estender esse auxílio à comunidade, né? À nossa comunidade e também nos precaver, né? Daquele ofensor, daquele cidadão ofensor que não aceita que eu faça o meu despacho na encruzilhada, né? Claro que Verdade. esse despacho hoje eu compreendo que ele tem que ser um despacho ecologicamente correto, né? Que esse é um ponto importante também Parabéns, pai, eu anotei isso. para nós batuqueiros, né? Eu Eu tinha acho que anotado eu acho que isso. esse é um ponto Acho que importante, né? eu sou filha de Iemanjá, o senhor está lendo aqui meus pensamentos. É o Exu, isso é coisa do Exu, é o Exu da É comunicação. verdade. Então é importante que nós, como batuqueiros e representantes, né, de uma sociedade, de uma parte da sociedade, que a gente comece a entender a importância desse despacho ecológico, né? Porque eu estou fazendo parte de um grupo lá da minha cidade onde eu resido, que tem ligação com o povo de terreiro e nós estamos trabalhando bastante sobre essa questão, né? De não, né, quando tu for despachar algo que tu não agrida, né, a natureza em primeiro lugar e que tu não agrida as pessoas na volta. Eu acho que o senhor tem razão. Nada impede do senhor arriar um Ebónaces Brasil. Mas, ecologicamente falando, eu acho que a gente precisa desse amor à natureza, porque a religião de matriz africana, né, o candomblé, a nação, a umbanda, é amor à natureza. Então, falar ecologicamente, até mesmo para se preservar, para estar mais conectada com o sagrado, esses espaços que o senhor menciona são tão importantes para a gente ter uma conexão muito maior e até mesmo preservar o nosso sagrado, os nossos preceitos, né? A gente sabe que a gente vive numa sociedade de consumo hoje, isso é importante, né? Mas a gente precisa também entender que o sagrado, as práticas milenares e religiosas, elas precisam ser resguardadas. Eu tenho a plena consciência de que esse projeto que o senhor traz, né, de preservação ao meio ambiente, de preservação à natureza, é aquilo que o orixá espera da gente, né? É a folha, né? É a fé, é o contato com a cachoeira, com a água. Eu mesma, quando vou fazer as minhas oferendas, quando eu vou fazer, né, todos os meus rituais, eu sempre procuro
eu levo a minha sacolinha, né? Limpo, trago todo os materiais que ali são recicláveis para casa e faço, né, tudo dentro das folhas, né, trazendo essa essência, né, de que o sagrado, né, que as folhas elas são tão importantes para que a gente possa ter essa conexão com o orixá. O Sam é o dono da folha, né? Então, Sim. O orixá é a própria orixá é a natureza, né? própria natureza, são elementos O- fundamentais da natureza. Então, o seu projeto está de parabéns e foi uma questão que eu me preocupo muito. Eu até coloquei aqui para que a gente pudesse também sensibilizar outros sacerdotes de matriz africana o quanto é importante, né, pensar nessa ecologia, nessa preservação do meio ambiente e respeito à natureza, porque o orixá é natureza. É a natureza, né? E não só o orixá, né? Se eu for servir, digamos, a pombagira lá na encruzilhada com essa taça, né? Eu não posso deixar essa taça lá para a pombagira. A criança pode quebrar, se machucar, É, pode passar ali pode alguém, passar, quebrar a tropeçar. taça e vir um outro alguém e se machucar, É, né? Eu tenho que ter essa consciência, porque o elemento não está na taça, é, o elemento está dentro da taça, é verdade. né? Então, a pombagira, ela quer o líquido que está dentro da taça, né? E não a A taça em si, própria taça. A né? própria taça você deixa para comemorar no seu aniversário, numa festa de No Réveillon. Réveillon. Então, é essa consciência que nós É, precisamos buscar, né? o senhor E tem. é esse entendimento que nós precisamos buscar e cada vez mais conscientizar os nossos irmãos de fé e de religião. Isso é resistência cultural, é pertencimento, né, pai Antônio? Eu acho que o senhor está trazendo uma questão de resistência, né? Trazendo também essa concepção, né, do africanismo, né, nessa diáspora africana, né? Porque a nossa religião, né, a nossa religião é muito inclusiva, né? É a religião que mais acolhe, né, a todos, sem ver a raça, sem ver a orientação sexual, sem ver se a pessoa tem deficiência, mas todas as pessoas que agregam a uma religião de matriz africana, elas precisam entender, né, que essa religião é uma religião historicamente, ela é milenar e é uma religião negra, né, é uma religião africana que veio junto com os nossos ancestrais, nos navios tombeiros, nos porões dos navios negreiros, e ela resistiu. Tanto é que o senhor sabe que hoje nós estamos vivos aqui e podendo falar sobre a nossa religião, porque lá atrás os nossos ancestrais, eles resistiram, né, driblando seus feitores, né, fazendo seus preceitos para que eles achassem que eles estavam aderindo ao catolicismo. Então, acho que nós somos resistência. O senhor traz um conteúdo muito importante, mas nós não podemos esquecer que é uma religião africana, é uma religião negra, é uma religião que precisa ser entendida, né, e respeitada. Eu não tenho nada contra um não negro ser da religião, mas é importante, e nós temos esse compromisso de trabalhar o antirracismo também dentro das nossas casas de terreiro. É fundamental, né, que os nossos irmãos não negros, nossos sacerdotes, nossos irmãos, eles tenham também esse compromisso, né, de entender que essa religião é negra e que ele é um aliado muito grande também para combater o racismo religioso, entender que esse racismo religioso ele é oriundo de uma violência propagada porque é uma religião que é negra, né? Então, assim, e uma outra questão muito importante é que a gente não pode permitir que outras religiões, né,
digam o que é certo e o que é errado na nossa religião, porque a gente não fala para eles o que é certo e o que é errado na religião deles. Então, acho que é bem importante essas questões também. Esse é um ponto muito importante, né? Porque, é que nem eu costumo dizer, batuqueiro nenhum vai na porta de ninguém domingo, domingo pela manhã, com um livro, né, dizendo, ó, você quer acreditar no Pai Oxalá? Isso! Pai Oxalá te trouxe uma palavra. Não, É, você procura a nossa religião através... Tem dois momentos, né, que a gente sempre fala sobre a nossa religião, que é quando as pessoas procuram. Ou você procura pelo amor, né, por realmente se entregar, sentir a força do orixá, a força do caboclo, do Exu, né, pelo amor ou pela dor. Esses são os verdade. dois pontos que você procura a nossa religião, né? E aí entra toda essa questão que a senhora falou do acolhimento, né? Quando é pela dor, é pelo acolhimento, que é onde nós acolhemos aquela pessoa que está ali em frangalhos, né? Que está passando por alguma dificuldade, seja ela financeira, seja ela num término de um relacionamento, seja na questão da saúde, né? Nós acolhemos essas pessoas para dentro do nosso terreiro. Então a gente acaba dizendo que essa pessoa chegou pela dor, né? E aí o orixá foi ali e abraçou. Abraçou, ele abraça E todo abraça todo mundo, né? mundo. Sem olhar a Abraça todo mundo. cor, sem olhar se tem deficiência, se tem uma doença rara. O orixá é vida, É vida. né? Mas o que eu quis, a mensagem que eu quis passar é que nós precisamos ter essa consciência que o orixá é preto, que o orixá é africano, que a nossa religião é de matriz africana, é oriunda da África, né? Claro que se a essência e a realidade do Brasil fez com que a gente, os nossos preceitos, eles são diferentes dos preceitos da África, mas o orixá é um só e a forma de cultuá-lo pode ser diferente, mas ele é um só. Ele, se você cultuar ele no candomblé, na nação, ele vai ser o orixá e vai responder da mesma forma. É Com isso. certeza. Ele vai responder da mesma forma É, nas nossas vidas, né? O com- orixá, é, ele é a nossa é a nossa divindade. É a nossa divindade. divindade, né? É a nossa força maior, digamos assim, né? Então é importante essa sua fala, porque ela esclarece muitas coisas também que, por muitas vezes, ao longo do tempo as coisas vão se perdendo e vão se confundindo, né? E a É, gente não pode deixar que essas coisas se confundam, porque daqui a pouco, né, vão se perde a dizer, essência. vão dizer que o meu pai Bará era loiro de olhos azuis lá na África, daí não, Não. não tem como, né? Não, então são coisas que a gente tem que falar, né? Não, Tem que tem que falar. falar, nós precisamos falar, gente, nós somos historicamente, né, pai, nós somos silenciados, como o senhor falou, nós fomos vendados, silenciados, então hoje nós temos essa oportunidade de falar e com sensibilidade, com diplomacia, com acolhimento, uma fala pedagógica, acolhedora, as pessoas precisam entender o que que é uma religião de matriz africana e o quanto ela resiste, mas que tem toda uma trajetória histórica, cultural, social, para que hoje a gente possa estar aqui fazendo esse bate-papo tão legal, para que a gente também possa passar uma mensagem para aqueles que estão iniciando, para aqueles que também estão nesse processo, né, nessas relações de consumo que são importantes, mas que a gente também não pode só pensar nisso e esquecer do nosso sagrado. Eu tenho um fato relevante, né, para trazer que é a questão do. Eu participei de uma obrigação aonde no meio da obrigação faltou luz. Faltou luz. E aí o meu pai de santo na época,
Ele continuou com a obrigação, acendemos algumas velas dentro do terreiro e a obrigação continuou, né? E aí eu cheguei no meu ambiente de trabalho, onde tinha uma pessoa que também era de religião, e comentei: ontem nós estávamos em obrigação lá, né, fazendo nossos preceitos, e faltou luz. E aí essa pessoa de religião pegou e disse assim: ah, como é que vocês continuaram sem luz? E aí eu peguei e disse para ela assim: ó, vamos voltar No tempo. no tempo. Isso. Vamos voltar no tempo. É isso. Então é esse entendimento. É. É essa coisa que... É. E aí, Nossos né, ancestrais não tinham luz. nossos ancestrais não tinham luz. Mal tinham velas. Velas. Né? É verdade. Faziam fogueira. Então a nossa... E aí entra toda aquela questão, né? A nossa religião, ela não está no lustre. Não. Ela está na vela. É. É Ela verdade. está na força da vela. Ela não está no lustre que nos ilumina. Ela está na força da vela, na força do coração, da fé, no amor, né? Da verdade, porque eu amo Exu, né? Não posso deixar de falar também que eu sou uma mulher do axé, sou de candomblé, sou filha de Babá Richelme de Exu, né? Meu pai de santo, ele mora na Bahia, em Camaçari. Quero mandar um abraço grande para ele, também mando um grande abraço para o senhor. E ele também é um filho de Exu. E hoje eu, com muito orgulho, trago aqui um fio de contas de Exu, porque eu amo, eu sou devota, eu amo Exu. Exu é vida, Exu é caminho, Exu é comunicação, Exu é justo. E são os caminhos de Exu que nos levam à prosperidade, né? Então, esse inclusive é um ano de Bará, né? Aqui no nosso Batuque rio-grandense, nós cultuamos o Bará. E Bará dá o caminho, Bará dá a força, Bará, ele dá... É a boca que tudo come, né? Então eu sempre louvo a Exu todos os dias, porque ele é o Senhor dos caminhos. E eu gostaria muito, muito, muito que as pessoas tivessem essa consciência também, né? Ecológica com Exu. Com certeza. Eu costumo dizer, né? Eu como filho de Exu, porque para mim meu pai é um Exu, né? Não, Sim. aqui no Rio Grande do Sul a gente trata, né, Exu como Bará, mas eu me identifico como meu pai sendo um Exu, né? Ele é um Ele Exu é um para mim. Exu. Ele é um Exu para mim. Então eu como filho de Exu, eu fico grato, contente de ter essa conversa, esse bate-papo. São várias coisas que a gente tratou aqui, que nós tratamos aqui, né? Sobre a importância de dar voz ao nosso povo, de trazer o entendimento ao nosso povo, o esclarecimento para o nosso povo, né? Eu acho que falta muito. Falta muito. Inclusive, falando assim, enquanto futura operadora do direito, existe várias normativas, várias leis, vários decretos que muitos sacerdotes desconhecem, né? Então, até trouxe aqui algumas leis que são bem importantes, né? Que eu deixo aqui como referência só, mas que vocês podem, quem está nos ouvindo pode pesquisar, que é a imunidade dos templos religiosos, né, que é a Lei 3.627 de 2001. Eu trago aqui também a importância da importância que nós temos do passaporte diplomático. Nenhum sacerdote sabe que tem direito a passaporte diplomático, que é o decreto 5.978, de 4 de dezembro de 2006. Né? Claro que tem que fazer todo um cadastro no Itamaraty, né? Mas o sacerdote de matriz africana, ele tem esse direito de ter passaporte diplomático. Eu trago também a Lei 9.982, de 14 de junho de 2000,
que dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, públicas e no sistema prisional, porque a gente vê que existe muita resistência hoje, as pessoas que são de matriz africana têm que esconder muitas vezes, né, aquele ebó, aquele axé, para poder ir visitar o seu filho de santo ou visitar aquela pessoa que está enferma dentro de um hospital. Então, isso é lei. Não precisa pedir licença, não precisa. Claro que tem toda uma questão, né, de saúde pública, respeitando todas as normativas do sistema de saúde, mas é um direito, né, de entrar dentro dos hospitais, sejam públicos ou privados, de também visitar aqueles que estão dentro do sistema prisional, no sistema socioeducativo, porque a maioria das pessoas, elas são evangelizadas no sistema prisional e muitas vezes não é a religião dela, né? Então, muitas são obrigadas, né? Ela se Então, obriga pela obrigam falta de pela falta de oportunidade. oportunidade. Então, um dos projetos que eu gostaria muito de realizar, eu que estou trabalhando na Secretaria de Sistema Penal e Socioeducativo, é que nós pudéssemos ter, né, um, 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 um grupo, né, de diversidade religiosa e que esse grupo de diversidade religiosa pudesse dar oportunidades para os sacerdotes de matriz africana visitar, né, e levar uma palavra de conforto àqueles que estão privados de liberdade. Também eu trago uma lei, né, que muitos desconhecem, que é o direito à aposentadoria para os sacerdotes. Eu acho que isso é bem importante, que é o decreto número 304 de 2009. Nós temos o Estatuto da Igualdade Racial também, né, que é uma lei que ampara as religiões de matriz africana. Nós temos, então, a igualdade racial no país é lei, né? E também nós temos todo um processo, né, que resguarda a religião de matriz africana. Então, eu creio que hoje a gente precisa, dentro do Rio Grande do Sul, dar continuidade a essas políticas públicas, né, que possam estar levando essa segurança alimentar, né? O nosso governador Eduardo Leite, ele tem trabalhado muito, né, para que as religiões de matriz africana sejam reconhecidas, para que os nossos povos quilombolas estejam assegurados na segurança alimentar, produzindo através do empreendedorismo. Nós temos ações afirmativas voltadas aos concursos públicos, nós não podemos esquecer isso. Nós também estamos trabalhando muito para que a gente possa agora realizar a Conferência dos Povos de Terreiro e nessa conferência a gente poder acolher as demandas dos povos de terreiro e torná-las políticas públicas. Né? E o compromisso que nós precisamos ter também do governo federal para que eles possam, né, para que o nosso presidente também possa dar um financiamento de fato, que nós podemos ter um fundo, né? Porque nós não temos um fundo, um sistema, nós temos um sistema que cuida, né? Que é o SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Políticas de Igualdade Racial, mas nós temos um fundo orçamentário para que a gente possa também atender às demandas do movimento negro, inclusive dos terreiros. Olha a riqueza de informações, né, que eu fui pego de surpresa, porque muita coisa disso eu não sabia, né, e acho que a gente tem que deixar isso claro e transparente, né, assim como eu não sabia, acredito que outros, né, babás, outros pais de santos, outros dirigentes espirituais também não sabem. Então, como eu digo, né, falta esclarecimento para a nossa sociedade e principalmente para nós de matriz africana,
que temos os nossos terreiros, né? Que muitas vezes alguns irmãos sofrem o preconceito de uma viatura ir lá Verdade. bater na sua porta durante o seu culto e por falta de conhecimento aquele dirigente espiritual ou aquele pai de santo acaba aceitando, né? Aceita. Aceitando o que na verdade não seria nem para ocorrer. Nem para ocorrer, né? até porque tem uma lei que se chama Imunidade para Templos Religiosos, Lei 3.627 de 2001. Então, é muito importante que o senhor traz também, né, essa questão da liberdade do culto e de crença, porque muitas vezes a igreja evangélica que está ali do lado, com o som da guitarra, né, com a bateria e com os microfones altos, ela não é interrompida, mas o tambor é interrompido. Sim. Então, nós temos que ter essa consciência e conscientizar as nossas forças de segurança que o direito à liberdade de culto, claro que respeitando todas as normativas que são impostas, ela tem esse direito de fazer os seus preceitos sem ser interrompida. Mas o senhor sabe que isso é fruto do racismo religioso, né? Claro. Uma barreira que a gente ainda precisa romper. Né? E para nós encerrarmos, né, esse bate-papo, que ele está muito bom Tá maravilhoso. E muito gostoso, né? Eu gostaria de fazer uma última pergunta ou colocação. Gabriela Cruz, a mulher negra gaúcha, criada na periferia, praticante do candomblé, militante e representante dos povos quilombolas. É uma mulher empoderada. Como a Gabriela se vê nesse universo, né? E tendo ainda que cuidar do esposo, cuidar da filha, da família. Como é para a Gabriela esse mundo? Esse mundo é um mundo desafiador, né? Porque o senhor sabe que nós, mulheres pretas nesse país, somos poucas ainda ocupando os espaços de poder e decisão. Eu mesma trabalhei no Ministério da Justiça, depois fui para o Ministério dos Direitos Humanos, morei em Brasília, aí depois retornei ao Rio Grande do Sul, trabalhei na Casa Civil, no Palácio Piratini, com o secretário Arthur Lemos. Hoje eu sou diretora de políticas socioeducativas da Secretaria de Sistema Penal, fui conselheira do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, fui conselheira do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, mas a gente precisa ter, né, um foco e superar, né, todas aquelas barreiras que são impostas para a gente. Então, a Gabriela, ela é uma mãe, uma esposa, uma praticante de candomblé que não perde a sua essência. É uma mulher humilde e que ocupa espaços de poder para dar oportunidade para os seus. Então, hoje, a minha missão é essa. A missão que Iemanjá, que Ogum me deu, que Exu me deu, é abrir caminhos para os meus. É essa sororidade preta feminina que tem que existir, né? Como Angela Davis diz, né? Uma mulher preta sobe, tem que puxar outra, né? Os meus irmãos também, né? Os homens que são muito estigmatizados, como sempre o homem preto leva o estigma daquele homem que é o violento, o homem o agressor, é romper com esses estigmas que o homem tem, né? Hoje eu tô aqui com um homem culto, diplomático, um sacerdote de matriz africana que tem um conhecimento muito plural, né? Trazendo pautas importantes, pessoas importantes para tratar de vários temas. Então, a Gabriela é essa que quer dar uma contribuição, né? Não só para os negros, mas para a nossa sociedade, né? Rompendo com o racismo, rompendo com as desigualdades, né? Superando as desigualdades, né? Querendo um mundo mais justo, mais igualitário, uma justiça social,
que os meus irmãos e irmãs possam ocupar os espaços assim como eu. E esse ano eu tenho certeza, né, peço a Exu que abra os caminhos de todos aqueles candidatos negros e negras nesse país, né, porque eu sou presidente nacional, então eu fico pensando no país, né, e candidatos a vice-prefeito, prefeito, que nós possamos eleger negros e negras nos espaços de poder de decisão. Essa é a Gabriela, que quer ver os negros nos espaços de poder, é a Gabriela que quer ver o pai Antônio trazendo mais conteúdo para a nossa sociedade, tanto de matriz africana, mas para toda a sociedade gaúcha. E o que eu quero que esse podcast ele tenha muitas e muitas pautas importantes, como essa e tantas outras que passaram por aqui. Meu muito obrigado, do fundo do meu coração. Acho que Exu, como vocês disse, né? Exu é justo, Exu é comunicador, né? O Exu leva a comunicação entre os povos, né? É verdade. E que esse grande orixá possa iluminar os nossos caminhos, que esse grande orixá possa iluminar os teus caminhos Gratidão. por todos os lugares que Axé, você meu passar, pai. por todos os lugares desse Brasil afora que você ainda vai passar, né? Que esse orixá possa ir sempre na tua frente, abrindo e desbravando os caminhos para que tu passe e o nosso povo possa passar atrás. E assim seja para nossa família, para os nossos filhos, né? Para todos aqueles que gostam e torcem pela gente. Laro Exu, Mojubá, eu amo Exu, muito obrigada. É um prazer estar aqui junto a um homem de Exu, para que a gente possa cada vez mais mostrar que esse orixá é tão grandioso e que ele é um pai que humaniza, que acolhe e que cuida todos nós, todos os dias. Gratidão, meu pai, axé. Axé e a Lupo, né? A Então Lupo. nós vamos ficando por aqui no Vozes Antigas e Novas Histórias, né? Que o grande pai Exu Lodê, que é o regente do meu Ori, que é o dono da minha cabeça, que é o dono do ano, né? Que ele possa contribuir para que a gente possa continuar com esse projeto, trazendo as pautas importantes de esclarecimento para o nosso povo batuqueiro e para a nossa sociedade como um todo, né? Nós precisamos nos incluir, né? A sociedade é uma só, então nós precisamos da inclusão. Meu muito obrigado e um agu a todos, alu.